Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Se é a primeira vez que estás aqui, o meu nome é Diana Rodrigues, espero que continues por cá e hoje vou-vos contar as histórias dos meus 3 partos. Sim, eu tenho 3 filhos, a mais velha, a Maria Inês, o Manuel que tem 1 ano e meio e o Francisco que está prestes a fazer 4 mesinhos. Quando este vídeo sair ele já fez os 4 de certeza. Então, era uma vez uma rapariga, eu que se casou com um belo rapaz, o meu marido, blá 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 blá, não interessa. Não vos vou contar da história da minha gravidez, como é que engravidei, como é que não engravidei, imagino que vocês saibam como é. Vamos diretamente para o parto. Vamos então voltar atrás no tempo, 2017, novembro, numa sexta-feira, em que eu ainda estava a trabalhar, eu digo ao meu patrão: caro patrão, segunda-feira faço 40 semanas, portanto vou ter uma consulta, não prevejo voltar ao trabalho, portanto trabalhei até sexta-feira. Na noite de sábado para domingo, rebentaram-se as águas. Portanto, não fui mesmo trabalhar na segunda-feira. Contando um bocadinho da história dessa noite, eu acordei às 3 da manhã com uma mensagem da futura madrinha da minha filha a dizer: Diana, tenho a sensação, é hoje. E eu estava para lhe responder, só não respondi porque realmente era tarde e eu queria dormir, mas na minha cabeça foi: não, se fosse hoje eu já tinha começado com contrações. Não tenho contração nenhuma, portanto descansa, não é hoje. 4h30 da manhã e eu meio a dormir, penso: sinto como se tivesse um gazinho lá em baixo. Opa, eu sei, too much information, mas é real. Eu senti que estava com gases e então, numa forçazinha minúscula para libertar o gás, não me doeu, simplesmente senti uma... Agarrei-me toda a mim e fui a correr para a casa de banho. O meu marido acordou de repente, porque eu fui a correr, ele acordou de repente: o que é que foi? Eu rebentaram-se as águas! Eu cheguei à casa de banho completamente seca. Comecei-me a questionar: mas será que se rebentaram mesmo as águas? Eu estou seca! E então, eu vou exemplificar. Sentei-me na sanita assim, perna aberta, olhei para baixo. Ok, está a pingar. Eu sei, muita gente está à espera que quando se rebenta as águas seja e aquela torrente de água, mas não, eram pinguinhas, como se eu estivesse a fazer xixi e eu para o meu marido, ele a ver aquilo só pic, 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 e eu para ele: não, eu juro que não estou a fazer força, eu juro, não sou eu. E então começou o pânico. Eu sabia, obviamente, que estava para acontecer. Eu, durante a gravidez, vi vídeos de partos normais, vi inclusivamente partos de cesariana. Sim, eu no YouTube pesquisei de partos de cesariana e vi tudo. Eu sabia perfeitamente todas as situações o que me pudesse esperar. Mas eu via aquilo como se fosse um filme e não como se fosse real. No momento em que se rebentaram as águas, eu simplesmente entrei em pânico. Comecei a chorar. Eu tinha medo. O líquido era completamente 100% transparente. Não tinha uma única gota de sangue. Mas entrei em pânico. Comecei a pensar nos casos em que o cordão umbilical fica preso no colo do útero e não vai nutrientes para a criança. E eu comecei a entrar em pânico. Eu tenho que ir a correr para o hospital. Eu tenho que ter a certeza que o bebê está bem. Então, naquele pânico todo, eu não encontrava roupa. Eu não tinha roupa. Eu não tinha calças para levar vestidas para o hospital. Então, o que é que eu fiz? Abri o cesto da roupa suja e tirei as leggings do dia anterior, que por acaso já estavam rotas. Eu estava em pânico. Eu só sabia que tinha que ir para o hospital. Eu estava em pânico. Por isso, desculpem a javardice, mas foi isso que aconteceu. Antes de sair de casa, agarro na minha toalha de banho. Tu vens comigo e vou eu e o meu marido correr para o hospital. Toalhinha debaixo do rabinho no carro. Sim, era para isso que servia a toalha. A minha mala da maternidade já estava dentro do carro, por isso em relação a isso não nos preocupámos. E eu cheguei ao hospital e simplesmente disse: boa noite, diga. Rebentaram-se as águas. Não tinha visto, estava grávida. Pois, precisa de uma cadeira de rodas para ir para cima. Olha, eu precisar não preciso, que não tenho contrações, mas se calhar vou a pingar água pelo caminho todo. Pois, é melhor uma cadeirinha então. Foi mais ou menos isso. Cada passo que eu andava era mais uma gotinha a escorrer pelas pernas abaixo, o hospital estava deserto. E pronto, entrei no gabinete da obstetrícia, a obstetra que estava de serviço nitidamente ficou mega feliz de me ver lá às 5 da manhã. Sim,
muito feliz. Tão feliz como quem acabou de ser acordado. Diz-me então para tirar a roupa. No momento em que eu me baixo para tirar as calças, sinto uma torrentezinha de água a escorrer pelas pernas abaixo até às sapatilhas. A partir daquele momento eu a andar fazia... Então fui observada e no fim de ser observada, a obstetra diz-me algo que eu não estava nada à espera, que foi: teve ruptura da bolsa. Não estava nada à espera. Obrigada pela informação. Ai, lá fui eu, fiquei internada, o meu marido veio para casa porque disseram para ir dormir. Óbvio que ele dormiu o resto da noite em paz e sossego. A mim também me disseram para descansar enquanto me punham um soro com ocitocina. Eles realmente não me perguntaram, simplesmente meteram o soro e eu vi lá escrito ocitocina. Ótimo. Eu não tinha uma única contração, estava ótima. Entretanto, passado meia hora, entra outra rapariga no quarto para ficar o resto da estadia comigo, que eu por acaso já conhecia, que tinha tido aulas de preparação para o parto comigo, que aconteceu exatamente a mesma coisa, ou seja, ruptura das águas, e pronto, nós em vez de descansarmos, obviamente ficámos no paleio. Porque, pronto, não é? Uma pessoa quando está numa situação daquelas não está propriamente com vontade de dormir. E o tempo passa e eu sem dores, a minha colega da maternidade a gritar de dor, já ali prestes a parir, e eu continuava. Nada. Entretanto, um enfermeiro fez-me um toquezinho um bocadinho maldoso, em que me tirou um monte de nhanha com sangue e não sei o quê, e a partir daí comecei com dores. Por volta das 6 da tarde, sim, 6 da tarde, é que eu comecei com contrações. Essa também é a hora em que as pessoas tinham, na altura não havia Covid, tinham as visitas no hospital. E a futura madrinha da minha filha, foi ao hospital, não inicialmente para me visitar a mim, mas para visitar o avô que lá estava internado também, e ela passou a visitar-me, a dar-me um olá. E então ela estava ao pé de mim, e eu no meio de uma contração faço... E eu sinto-me alguém a pôr a mão na cara. O que uma pessoa que no meio de uma contração está com tanta paciência que eu... Pumba! Mandei pensar que era ela, do género: para de me fazer festa, já não estou para isso! Afinal não era ela, eu bati no enfermeiro. Até àquele momento eu tinha dito que queria ter um parto natural. Não queria levar epidural, não queria nada, queria tudo ao natural, como a minha mãe me teve, e como a minha avó teve a minha mãe, e como toda a gente teve a minha família dos antepassados. Tudo ao natural, sem ter tudo como as mulheres sentem. Até eu começar a doer muito. O enfermeiro foi falar com o meu marido: olha, tente lá convencê-la a levar a epidural, o parto não está a avançar, se ela levasse a epidural, se calhar a coisa andava melhor, porque eu ficava mais relaxada, blá 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 blá. E quando o meu marido veio falar comigo: olha, não queres? Quero! Desisti. Eu não queria levar a epidural até ter dores, porque dói. E desisti. Eu não queria ter dores. Não queria. Não, obrigada, já chega. Já sei o que é ter uma contração. Não, obrigada, deem epidural. Eu aceitei levar a epidural, levaram-me para a sala de partos e deitaram-me lá na maca e eu fiquei lá a agoniar de dores, sozinha. Ligaram o rádio, dizem que a música acalma. A mim estressou-me muito. Eu sentia que estavam a gozar comigo. Perguntaram-me se eu queria levar a epidural e agora metem-me numa sala sozinha a ouvir musicazinha. Mas o quê? Acham que eu agora é que estou com paciência para ouvir música? Estão a gozar comigo? Quando o enfermeiro entrou, eu disse que queria levar a epidural. Sim, já levamos. Na minha cabeça ele está a gozar comigo. Ele não me vai dar a epidural. Eu estou a agoniar de dores e ele anda ali de um lado para o outro e nunca mais vem a porra do anestesista para me dar a epidural. Ele, na realidade, ele está a gozar comigo. Ele quer que eu aguente, porque ele quer que eu chegue aos 10 cm de dilatação sem levar a epidural para ter um parto natural. Que, na verdade, eu queria, mas já desisti de querer. Eu já desisti de querer. Então aquela musicazinha estava-me ali a fazer confusão no cérebro. Quando o anestesista entrou, parecia um anjo. Mas não foi anjo nenhum. Foi extremamente bruto comigo. Encolhi-me toda, não foi em pé, foi deitada. Dá para levar epidural assim, ou exatamente a mesma posição, mas deitada. Parece que estão a gozar connosco quando dizem para nos dobrarmos mais. Como? Temos uma grande barriga à frente. Querem que eu esmague a criança? Não dá para dobrar mais. Eu não sei se foi do pânico, não sei se o que foi. Eu acho que o anestesista quase me bateu, porque eu comecei a tremer muito. Eu tremia, eu estava cheia de frio, eu tremia por todo o lado. Entretanto, há tempos descobri que realmente existe uma fase de transição do parto em que isso pode acontecer. O meu corpo tremia. Eu
sentia o corpo a tremer tanto, um tremer incontrolável, de uma maneira mesmo tipo assim, como é que agora o homem ia-me pôr a epidural no meio da coluna com o meu corpo todo a tremer? Eu sentia mesmo pânico, em pânico. Eu estava com 4 cm de dilatação, isto já às 10 da noite. E pronto, ele dá-me a epidural e finalmente as minhas dores começam a passar. Apesar do anestesista ter sido intragável comigo, a epidural foi bastante bem dada, não tive qualquer tipo de problemas, continuava-me a conseguir mexer, simplesmente não sentia nada. Quando me vinha uma contração, a única sensação que eu sentia era como se tivesse um grande cocó a querer sair. É exatamente essa a sensação, um grande cocó a querer sair. Não tenho mesmo outra maneira de explicar, é exatamente isso. Mas eu nem estava nem perto da dilatação total para poder fazer força. Entretanto, ligam-me outra vez ao CTG, que aliás tinha estado ligada praticamente o dia todo, mas a partir daquele momento os batimentos, em vez de estarem nos cerca de 140, 150, que acontece às vezes subir um bocadinho antes do parto, eu andava ali pelos 140, 160, cada vez que me vinha uma contração, os batimentos desciam para 60. E o meu marido já estava ao pé de mim e eu olhei e pensei, isto não é bom sinal. Não é bom sinal. O meu marido olha e vira-se, olha, a máquina está estragada. Ok, pronto. Ai, claro que a máquina não estava estragada, agora a máquina está estragada. Isso tudo na sala de partos quando estava lá só eu e o meu marido lá dentro. Mas eu sei que os resultados do CTG devem ter alguma ligação porque eu sei que os enfermeiros estavam a ter acesso àqueles resultados noutra sala. Bem, passou então 1 minuto e o enfermeiro entra na sala de partos, não olha para mim, olha só para o meu marido e disse-lhe: então, podes esperar lá fora, nós vamos ao bloco operatório, vamos ter uma cesariana, até já. Foi aquele momento em que... não é? Aquilo durou tudo cerca de 1 minuto, moveram-me de uma maca para a outra, dirigiram-me logo para a sala de partos, não dá tempo para pensar nada. Cheguei ao bloco, já estavam os cirurgiões e enfermeiros todos com as batas, aquelas luzes todas exatamente como nos filmes, aquelas coisas redondas com as luzes. Tudo ali, tudo. Entretanto, ataram os pulsos. Eu já estava à espera disso. Essa parte eu sabia que acontecia, apesar de eu nunca ter... Até ao momento eu nunca tinha passado por cirurgia nenhuma, mas eu sabia que isso ia acontecer. Ataram os pulsos, assim, braços abertos. E o anestesista vira-se para mim e disse, então até já. Como que até já? Eu tenho a epidural, não vai ser acordada? E simplesmente me disse, não, é demasiado urgente. Comecei a chorar outra vez. E ele volta-se outra vez e disse, então até já. E eu gritei-lhe, espera bem que seja mesmo até já! Na minha cabeça eu achava que não ia acordar. E então chorei, rezei a todos os anjinhos e vi aquela coisa assim para a boca. E eu a pensar, ok, não temos uma contagem, 1, 2, 3, 4, 10, 9, 8, sei lá. Não, eu só me lembro da máscara aqui, eu não me lembro da máscara tocar na minha cara, não. Lembro-me dela aqui e apagou. Passado o que na minha cabeça foram 3 segundos, o meu cérebro começou a dizer está tudo bem, assim lá do fundo, está tudo bem. E eu fiquei, o quê? Está tudo bem? Eu sabia perfeitamente onde estava, sabia perfeitamente toda a situação. Acordei com aquela sensação de quem teve a chorar bastante, mas já não estava a chorar, com uma dor de garganta gigante. Eles devem ter enfiado tubos na garganta e aquilo é horrível. Eis que a minha pergunta é, mas quanto tempo é que passou? Foi meia hora. Só meia hora? Ok. E pronto, voltei para o quarto, o meu marido é que me trouxe a Maria Inês. Eu não tive aquela paixão à primeira vista, não sei se por causa do pânico todo, aquela coisa toda, eu chorei mesmo muito naquele dia. Para mim foi um dia sofrido, não foi o melhor dia da minha vida, foi um dia de pânico, foi um dia sofrido. Foi horrível aquele dia, para mim aquele dia foi horrível. Ela nasceu já praticamente às 11 da noite, eu achei que ia morrer naquele dia. Para mim foi horrível, eu não tenho outra palavra, para mim foi horrível. E ainda por cima quando me puseram a criança à frente, para mim foi simplesmente uma criança. E não consegui ter aquele contacto logo.
imediato. A recuperação foi relativamente boa, obrigam-nos a levantar cerca de 12 horas depois, ou seja, na manhã seguinte eu já tive que estar em pé. Aqueles dias no hospital foram horríveis, primeiro porque eu queria tossir porque me doía a garganta, mas eu não conseguia tossir porque ao tossir doía-me bastante a costura. Naquele primeiro levantar tive que ter 2 estagiárias de enfermagem a levantar-me e a darem-me banho, que foi horrível. Já não bastava que eu no dia anterior, sim, eu tinha passado o dia anterior com fralda o dia todo, porque eu, como tinham arrebentado as águas, eu tive que andar de fralda o dia todo. Portanto, imaginem, andar de fralda o dia todo, no dia seguinte ter que ter 2 raparigas a dar-me banho. Foi uma experiência como se eu já fosse uma idosa acamada, não conseguisse fazer as coisas sozinha. E depois ainda por cima com aquela sensação de quem andava a fazer xixi na fralda. A recuperação foi relativamente rápida, mas eu passei uns belos de uns meses a pensar, não me falem mais em bebés. E eu queria ter mais filhos. Eu sempre quis ter mais do que um filho. O meu mínimo aceitável eram 2, mas eu naquela altura não me falassem em filhos. Só passado cerca de 1 ano e meio é que eu comecei a pensar em podermos passar para o segundo filho. Engravidei logo, basicamente no primeiro mês em que pensámos que poderíamos começar a pensar em tentar, o que para mim foi um bocadinho de pânico porque eu estava à espera pelo menos durar 2 ou 3 meses, mas não, foi logo e então que entrei um bocadinho em pânico de ter sido tão rápido, mas a verdade é que eu queria aquilo. Passando para o parto, 40 semanas outra vez, sim, cheguei às 40 semanas certas. Na minha consulta das 39 semanas, o meu médico perguntou-me se eu queria marcar a indução para as 40 ou se queria esperar mais uma semana e ir até às 41. Eu sei, ir até às 41 é completamente seguro, mas eu naqueles dias tinha passado uma situação, tinha havido uma colega minha que já estava de cerca de 33 ou 34 semanas, que tinha perdido o bebê cerca de uma semana antes. Eu sei que essas coisas não são comuns, mas era uma pessoa com que eu trabalhava e via todos os dias, éramos 3 grávidas na altura e uma de nós perder o bebê, aquilo não faz bem a nenhuma grávida presenciar tão perto de uma situação daquelas e então quando o médico me perguntou queres ter já ou esperar mais uma semana, eu disse quero ter já. Eu quero ter já porque eu sei que ele está bem agora. E pronto, eu cheguei às 40 semanas em pleno Covid, entro no dia marcado, o dia das 40 semanas, lá vou eu sozinha, sim, porque o meu marido ficou com a Maria Inês em casa, e eu, como se fosse de férias, sozinha. Entro às 8 da manhã, o guarda do hospital pergunta-me, então, vai para onde? Tenho indução marcada. Está bem, pode passar. Pronto, lá fui eu, bati à porta. Bom dia, Diana, está preparada? Eu, vamos lá! Claro que não estava. Éramos 2 induções marcadas para aquele dia, já lá estava a outra rapariga, também com as malinhas, tal como eu. Às 9 da manhã estávamos as 2 a serem induzidas, e tal como na minha primeira gravidez, ela teve o bebezinho dela de forma natural, rápido e espontâneo, e eu continuei sem dilatação alguma. 0. Entretanto, chego aos 2 cm de dilatação e eu digo, eu não aguento, eu quero a epidural. Vão a medir o colo do útero e só tenho 2 cm de dilatação. Como é que é possível só ter 2 cm de dilatação? Eu já estava a ter muito mais dores do que alguma vez eu tinha tido no parto da Maria Inês. E eu da Maria Inês cheguei aos 4,5 cm de dilatação. Como é que eu só tinha 2? Eu já estava a morrer, doía-me tudo. Eu quase não me conseguia levantar, eu cada passo que dava doía-me as nádegas. Doía-me mesmo muito, eu não me aguentava em pé de maneira nenhuma. As águas não rebentavam, eu não tinha dilatação, nada. Uma pobre enfermeira, com muita pena minha, veio ao pé de mim e disse, olha, queres que eu te faça uma massagem no colo do útero para ajudar a dilatar? Quero! Pior quero da minha vida! Não quero uma porcaria dessas! Eu nunca sofri tanto na minha vida. É horrível! Eles enfiam mesmo os dedos no meio do colo do útero e massajam para dilatar. Dói tanto, tanto, tanto! E depois ela lá disse, pronto, eu acho que já temos 3 cm de dilatação, eu vou chamar o senhor doutor para dar epidural. E lá veio o senhor doutor e dá-me epidural, para aí 5 da tarde, 4, 5 da tarde. E pronto, e continuamos, 6 da tarde, 7 da tarde, 8, 9, 0 dilatação. Zero que não adiantei nada. Eu já que a epidural, já bem melhor, a epidural desta vez deixou-me KO, eu sentia 0 de pernas. Não conseguia mexê-las. Na primeira eu sentia as contrações, desta vez eu não sentia contração nenhuma, não sentia as pernas, eu não conseguia andar, epá, foi demasiado potente. O anestesista era bem mais simpático, mas deu-me uma dose cavalar.
e pronto, não andou. O bebê nem encaixado estava. Aliás, a minha primeira filha também não chegou a encaixar. Por isso quando dizem aquela coisa do ai, já baixou e não sei o quê, já se nota a barriga baixa. Não, arrebentaram-se as águas de um dia para o outro e ela nunca chegou a encaixar. Este filho estava em indução e nunca chegou a encaixar. E pronto, e o médico disse-me, bem, isto não está a andar, tu não dilataste nem 1 centímetro desde a epidural, vamos a cesariana. Está bem, vamos a cesariana. Como não era nenhuma urgência, esta cesariana foi acordada, que para mim foi ótimo. Meteram-me uns lençóis à frente para não ver a situação toda, mas foi completamente diferente. Tivemos o tempo todo a conversar, eles sempre a mandar piadas. Até foi uma experiência engraçada, sempre tranquilo, sem problema nenhum. Antes disto ia falando e foi nem pouco mais ou menos estressante como da primeira vez. A meio da cesariana, o meu obstetra diz, olha, rebentaram-se as águas. Só se rebentaram as águas no meio da cesariana. Ele disse-me também que eu tinha a parte da anca muito estreita e que ele era muito cabeçudo e que provavelmente o facto de nenhum bebê meu encaixar é porque eu sou muito estreita lá em baixo e que duvidava que eu conseguisse ter um parto natural e sem ferros, sem nada. Ele quando abriu, ele disse, isto não passava. Isto não ia passar, ainda bem que passámos já para a cesariana, porque só ia estar a sofrer mais e ele não ia passar. E ele disse-me logo na altura, se engravidares outra vez, nós não vamos tentar parto normal, vais diretamente à cesariana. Primeiro porque nenhum bebê alguma vez vai passar aqui e segundo porque já tiveste 2 cesarianas e é muito perigoso tentares um parto normal outra vez. Entretanto, o obstetra diz-me, olha, já saiu. Já saiu? Como? Eu não estou a ouvir nada. Mas passado cerca de tipo 2 segundos de eu ter pensado isso, lá começa a ouvir pronto, e foi completamente diferente a primeira experiência. Ter ouvido o primeiro choro, embrulharam-no logo e meteram logo a cabecinha dele assim encostada à minha, foi uma sensação diferente. Eu olho para ele e vi logo, uou, tu não tens nada a ver com a Maria Inês, como? Na minha cabeça iria sair outra Maria Inês, não é? Porque era o bebê que eu estava habituado. Mas não, vi logo que não tinha nada a ver. Achei muita piada a isso. Nós estamos sempre à espera de uma experiência igual à última, mas depois não tem nada a ver. Ok que foi cesariana igual, mas foi uma experiência completamente diferente e o bebê é completamente diferente. Desta vez, por causa de tudo do Covid, não foi o meu marido a vestir, ao contrário da primeira experiência em que ele esteve lá, presenciou o primeiro banho, vestiu-a. Desta vez não, foi tudo muito recatado, perdemos essa experiência toda. Ele perdeu essa experiência toda que teve com a primeira filha, mas ao mesmo tempo eu ganhei essa experiência de tê-lo visto a nascer e ter ouvido o primeiro choro. Ou seja, houve coisas melhores, houve coisas piores. Entretanto começam-me a cozer e continuam a conversar e eu, óbvio que na minha curiosidade perguntei ao obstetra, olha, por acaso já tirou a placenta? Já, quero ver. Quero ver, mostre-me lá a placenta então. Toda a gente diz que vê a placenta e eu é que não vou ver a minha placenta, estou aqui acordadinha para ver a placenta. Certeza quero ver a placenta. Claro que quero ver a placenta, é minha! E então já tinha a placenta dentro de um balde, que para mim parecia-me um balde de iogurte grego. Grande, estão a ver? Já tinha a placenta lá dentro, tiraram, aquilo é realmente asqueroso. Mas foi uma experiência interessante ver a minha placenta, gostei. Perfeitamente asquerosa, mas gostei de a ter visto. Olá placenta, tchau placenta, até sempre. Eu gostava muito de ter tido um parto normal, mas naquele momento ter passado 2 vezes por tanto sofrimento e não ter conseguido um parto normal, para mim foi mesmo um, epá, desiste, isto vai ser um sonho que não vai ser cumprido. Ultrapassa isso, o que interessa é que eles estejam saudáveis e que estejam bem, ultrapassa. Estamos no século XXI, as cesarianas servem para alguma coisa, pronto, passou, já não quero mais partos naturais. Naquela altura falei com o meu obstetra na possibilidade de pôr um DIU, porque eu não queria engravidar assim tão rapidamente. Está bem que eu queria ter um filho, mas se calhar 5, 6 anos depois. E eu não queria tomar a pílula, eu meti na cabeça que não queria tomar a pílula, que queria meter um DIU, mas ele disse-me que não podia meter um DIU até 6 meses pós-parto. E chegaram os 6 meses pós-parto e eu não pus o DIU. Também é só mais um tempinho, 7 meses pós-parto, 8 meses pós-parto e engravido. Eu estava a amamentar, já me tinha vindo o período, eu achava que estava regular porque veio 2 meses certinho, mas ao 3º mês, minha ovulação atrasou-se cerca de 12 dias e engravidei. Eu acreditava que conhecia o meu corpo, eu acreditava que conseguia controlar tudo e que sabia perfeitamente quando estava com ovulação e nunca na vida eu iria engravidar sem querer. Pânico. Não, eu não fiquei feliz, eu entrei em pânico. Eu chorei muito naquele dia em que descobri que estava grávida, que ainda por cima foi um dia de trabalho, eu já não me apetecia trabalhar, mas tive que ir trabalhar e fingi que não era nada. Atenção, o pânico não foi só por ter outro bebê quando tinha um bebê tão pequeno em casa. O meu pânico foi, eu estava grávida 8 meses depois de uma cesariana.
Naquele mesmo dia eu telefono ao meu obstetra. Olha, lembra-se de ter falado em pôr um DIU? Sim, quando é que queres cá passar? Não posso passar, estou grávida. Na verdade ele foi um amor. Ele disse-me logo, tu queres levar essa gravidez para a frente? E a minha resposta foi, se não puser em risco a minha vida, sim, quero. O bebê não tem culpa, por isso sim, quero. Então, relaxa, não te preocupes, não vai haver problema, vais pelo menos até às 38 semanas de gravidez. Na altura falamos em ter uma cesariana, não vais ter problemas, vamos vigiando, não te preocupes. Eu tentei então relaxar, tentar não estressar com a situação toda, só consegui inteirar a coisa de ter 3 filhos tão pequenos, passado 3 ou 4 meses. No início não foi bom, mas depois comecei a pensar, até que vai ser giro. Vamos ser uma família numerosa, isto vai ser giro, vai ser bom, tinha mesmo de ser. Comecei até a achar piada a toda a história, a toda a situação e pensei, ok, com calma, vamos lá. Comecei com contrações de Braxton-Hicks, as contrações de treinamento muito cedo, pelas 20 e poucas semanas. Entretanto também deixei de amamentar para não ter essas contrações, mas eu continuava com bastantes contrações. Deixei de trabalhar aos 6 meses de gravidez, o que para mim foi... Eu na Maria Inês trabalhei até sexta, ela nasceu no domingo. No Manuel eu trabalhei até à terça-feira com a indução marcada para quarta. Eu não contei a ninguém, na altura eu disse só às minhas colegas, olha, amanhã faço as 40 semanas, por isso já não venho mais. Mandei-lhes uma selfie minha no hospital no dia seguinte e elas tipo, não era suposto teres ficado em casa? Eu, não. A verdade é que a maneira de pensar muda muito de gravidez para gravidez e eu naquela gravidez estava com medo que corresse mal. Eu queria era aproveitar a gravidez ao máximo, relaxar, ter a certeza que iria até ao fim. Eu estava cheia de contrações, eu tinha medo que acontecesse alguma coisa e eu queria ter a certeza que iria correr bem, porque entretanto começo a tomar magnésio por causa das contrações e cheguei às 38 semanas de gravidez. No dia das 38 semanas tive uma consulta com o meu médico e que ele me perguntou, então quando é que marcamos para a indução? Então tinha-me falado às 38, é daqui a 2 dias. Não, achas? Estás doida? Ainda vamos até às 39. Está bem, pronto, ok. Se me diz que eu aguento até às 39 sem falecer entretanto, eu acredito em si. Apesar de tudo, foi o meu obstetra das minhas 3 gravidezes. Eu tinha que confiar nele. Ia confiar em quem? Se ele me diz que eu chego até às 39, eu chego até às 39. Mas a verdade é que às 38 semanas e 2 dias, que seria o tal dia que eu pensava que seria o dia da cesariana, mas que não foi, eu comecei com umas dorzinhas na barriga. E eu pensei, parece que estou ali com uns gases, mas é estranho. Eu fui à casa de banho hoje de manhã, não é suposto doer-me. Não é normal, eu não comi nada que me fizesse mal. Já devem estar a imaginar, a minha cólica intestinal não melhorou, não. Eu disse ao meu marido, eu vou-me deitar mais cedo, eu preciso descansar, estou com dores, eu não sei o que é que isto é. Se for mesmo eu entrar em trabalho de parto, é melhor ir mesmo descansar. Bebé nascendo já não vai dar para descansar tanto, mas a verdade é que o cérebro numa situação daquelas, uma pessoa não consegue dormir bem, não consegui quase dormir, estive na cama para ir até às 2 da manhã, lá consegui adormecer, voltei a acordar às 3 da manhã, a minha cólica intestinal estava bem maior, acordei o meu marido e disse, olha, eu não estou muito bem, vou tomar um banho, aproveito e lavo o cabelo, porque assim se for para o hospital já tenho o cabelinho lavadinho, já estou toda cheirosinha, não preciso de me preocupar. E como dizem que normalmente um banhinho de água quente ajuda nas contrações, eu achei mesmo que era boa ideia fazer isso. Tive uma grande contração antes de tomar banho, entretanto tomei banho, não tive nenhuma contração durante o banho. Disse ao meu marido, olha, isto se calhar afinal é só brincar, não é? Isto é só brincar, não é sério, porque eu não tenho nenhuma contração. Então eu disse ao meu marido, olha, eu vou-me vestir, mas deito-me na cama assim vestida, porque se eu sentir que está na hora, já estou vestida, é só ir embora. Entretanto, visto-me, assento-me na cama e tenho outra contração. O caraças, se calhar é sério. As crianças estão a dormir, tu não podes vir comigo. Olha, se calhar vou ao hospital a ver se está tudo bem. Porque está-me a doer, se calhar afinal é sério, eu estou a pensar que não é sério. Olha, vou até ao hospital. E pronto, e foi assim, agarrei nas chavinhas do carro, fui a conduzir sozinha para o hospital, sim, eu fui sozinha. Cheguei à porta do hospital e pensei, não tive nenhuma contração durante o caminho, eu vou voltar para casa porque eles chegam lá e dizem, não estás em trabalho de parto, tipo, não, volta para casa, vai descansar, vai dormir, então mas a esta hora vejo aqui a chatear-nos. À porta das urgências tenho outra contração. Ok, pronto, está bem, vai lá, mais vale ires e ver se está tudo bem, vai lá por consciência, também eles estão lá para quê? Estão lá para isso.
Entrei, digo ao guarda, olha, estou com contrações. Está bem, entra, vá. Estacionei o carro mesmo em frente às urgências. Está bem que eu vivo numa cidade pequena, mas pronto, era só o meu carro e outro. Eu chego lá à senhora do atendimento. Boa noite. E então diga-me, olha, eu estou com umas dorzinhas cá em baixo. Eu vinha a ver se isto é sério ou se é a brincar. Está bem, então, pronto. Voltaram-me a perguntar se eu queria de cadeira de rodas, ao que eu digo, não, obrigada, estou ótima. E fui a pé, e o senhor à minha frente, entretanto veio-me uma contração, e eu tipo paro, e o senhor fica, é por aqui. Eu sei! Oh, mas espera um bocadinho, estou no meio de uma contração. Tocam a campainha da obstetrícia, e veio de lá o meu obstetra. Tive tanta sorte, a sério, tive tanta sorte. Não fazia ideia que o meu obstetra estava de escala naquela noite, mas foi ótimo. Foi um bocadinho mal aquela cara que ele me fez de, a sério, tu acordaste-me, sabes? Mas pronto, é assim a vida. Ele foi extremamente simpático comigo, observou-me, disse que eu estava com um cinto de interdilatação e pelo CTG ele disse-me, sim, estás em trabalho de parto. Eu não sabia que era a sério, a minha mala está no carro. Ele, não trouxeste a mala? Não, eu não sabia que era a sério. Eu pensava que isto era tipo só a brincar, eu só vinha a confirmar se estava tudo bem. Ok, então diz alguém para trazer a mala. Telefono ao meu marido, olha, afinal isto é a sério, eu vou ficar por cá. Mas tipo, podes-me trazer a mala? E ele, ok, olha, o meu pai tem as chaves do carro que tu levaste, vou ligar ao meu pai para te levar as chaves do carro. O meu sogro a dormir. Ele telefona à minha sogra, telefone desligado. Ok. Enfermeiras super queridas levaram as chaves do meu carro e foram ao meu carro a buscar a mala da maternidade, tendo em conta que só haviam 2 carros estacionados em frente às urgências, não deve ter sido muito difícil descobrir qual era o carro, mas pronto, elas foram muito queridas de terem feito esse favor. Eu achei por bem não dizer nada aos meus pais que estava no hospital porque não ia adiantar nada àquela hora, também não iam poder ajudar em nada, portanto não disse nada, ou seja, ninguém sabia de nada. O meu marido era a única pessoa que sabia que eu estava em trabalho de parto no hospital. Entretanto, o meu obstetra fez-me logo o teste do Covid, iria mandar então para a testagem, eu iria ter de esperar, a cesariana só iria começar após o teste do Covid e ele ainda ia tentar esperar pelas 7 da manhã para entrar o turno do outro obstetra para assim serem 2 e já poderem fazer a cesariana. Eram 5:30 da manhã e eu já não me aguentava. Eu tinha tantas dores. Eu que acreditava que no meu terceiro parto iria ser pumba, cesariana e não ia cheirar uma contração. Ui, se não cheirei as contrações, cheirei-as e bem cheiradinhas. Entretanto, a enfermeira, já temos o teu resultado, o teste do Covid está negativo, vamos já para a cesariana. Podemos ir! Entretanto, eram para aí 5:30 da manhã e o meu obstetra disse, as tuas contrações estão no ponto, tu não vais conseguir esperar pelas 7 da manhã, vamos já correr para o bloco e pronto, e fomos logo a correr para o bloco. Entro no bloco e perguntei logo se eu iria estar acordada ou não na cesariana. Disseram-me que eu já estava demasiado avançada na dilatação e que não podíamos esperar mais tempo. Temos que fazer a cesariana rápido e tu não tens epidural, por isso é já. Então, como eu já estava com muitas dores, mas muitas dores e ao mesmo tempo medo, porque eu sabia que o risco de ruptura uterina poderia se dar numa contração e eu já estava com muitas contrações, por isso para mim foi, ok, está bem. Ok, metam-me simplesmente a dormir e eu não quero ter mais contrações. Não quero, acabem! Porque eu naquele momento eu já sabia que metiam-me a dormir e eu acordava já sem dores. E então meteram-me a dormir, mas acordo com dores. Claro, tinham acabado de abrir a minha barriga, óbvio que iria ter dores. Como é que eu achava que não iria ter dores? Claro que iria ter dores. Passado para aí 1 minuto de eu ter acordado, eu já estava no meu quarto e com o Francisco a tentar mamar. Eu mal acordei e meteram-me logo em cima de mim. Apesar de tudo, para mim foi rápido. Na minha cabeça não se passou tempo nenhum. Claro que eu sei que no bebé passou, mas foi muito rápido. Meteram-me logo ao peito, foi tudo muito rápido. Ou seja, eu tive 3 cesarianas, mas 3 cesarianas completamente distintas. A primeira arrebentaram-se as águas e foi realmente uma cesariana de emergência, a segunda foi uma indução mas não progrediu e a terceira entrei em trabalho de parto. Ou seja, foram 3 cesarianas, mas 3 histórias completamente distintas. As coisas normalmente nunca são 100% como nós esperamos, mas temos que abraçar isso como uma experiência que nós tivemos e é a história dos nossos filhos. Se foi perfeito ou não, não interessa. É a história deles e é assim que as temos que encarar. Seja como for, se estás grávida, eu espero que tenhas o parto que desejas. E pronto, foi isto. Espero que tenhas gostado destes minutinhos comigo. Se identificas com elas, conta nos comentários a tua experiência. Espero por ti na próxima quinta-feira. Subscreve e até à próxima quinta!